Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério e, conforme prometido, retomando aos estudos, vamos responder agora 15 questões do autor Paulo Freire. Este vídeo, aqui essas 15 questões são da FGV, é um preparatório aí para o concurso público de PEIF da Prefeitura de São Paulo, também para professor de ensino fundamental 2 e médio, que também pode cobrar o autor Paulo Freire. Então vamos lá conferir as 15 questões. Vamos lá, a primeira. Segundo Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, o que não se pode realizar na praxis revolucionária é a divisão absoluta entre a praxis de liderança e a das massas oprimidas, de forma que a destas se restringisse a seguir as determinações da liderança. De acordo com essa passagem, Freire enfatiza, então você tem a primeira aqui falando, a dialética acima descrita é condição fundamental para o reestabelecimento do poder nas mãos do povo e a construção por parte deste de uma escola que atenda às suas demandas mais pertinentes. Nesta passagem aqui é justamente o contrário, né? Então aqui, essa primeira já não é, né? Que é o oposto. Essa dicotomia existe como condição necessária na situação de dominação em que a elite dominadora prescreve e os dominados seguem as prescrições. Sim, nessa passagem aqui, o que você percebe é um estabelecimento de poder da elite, da massa dita por Paulo Freire como opressora. A primeira é a B, o gabarito. Próxima. Com relação à educação bancária, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. O educando é concebido como aquele que recebe a transferência do conhecimento e de informações, tendo o professor papel ativo nessa transferência. Então, tá certo. Na educação bancária, o professor ele fica transferindo conhecimento como se fosse depósito. E os estudantes são os bancos, não como se estivesse depositando conhecimento ali nas cabecinhas. Os conteúdos são desligados da situação existencial do aluno, sendo a exposição oral pelo professor o principal meio de comunicação. Verdade. Os alunos não existem, eles estão ali só parados recebendo as informações, vamos dizer assim. A avaliação tem como função selecionar e classificar os alunos. Sim, na educação bancária, o tipo de avaliação é assim. Não, a letra B é o gabarito. Todas as afirmações com relação à educação bancária são verdadeiras aqui. Próxima. Com relação ao modelo de educação problematizadora proposta por Paulo Freire, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. O processo de ensino-aprendizagem inicia-se com a observação da realidade. Isso aqui, com relação à educação problematizadora, sim, é verdade. Os conhecimentos científicos auxiliam na compreensão dos problemas encontrados, sim, verdade. O planejamento das ações englobam apenas, olha só, os aspectos teóricos dos problemas encontrados. Apenas. Toda vez que você vê alguma palavra excludente ou muito generalizadora, a probabilidade da assertiva estar incorreta é grande. Aqui é um caso. Falso. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Letra D é o gabarito. Próxima. O famoso educador brasileiro Paulo Freire publicou o livro Pedagogia do Oprimido em 2005, no qual abordou a concepção e aí vem as lacunas. Aí você tem que ler o resto para procurar entender ou ir encaixando. Então vamos começar pela A, né? Bancária da educação como instrumento da opressão. Aí vamos lá. Criticar o modelo de educação que se tornava um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador é o depositante. Então aqui claramente está falando da educação bancária mesmo. E assim o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Então a letra A é o gabarito. Educação bancária. Aqui, né? A educação bancária como instrumento de opressão.
Próxima. Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, afirma: ninguém educa ninguém, nem ninguém aprende sozinho. Nós, homens, mulheres, aprendemos através do mundo. Um pedagogo que esteja alinhado com as tendências para a área da educação corporativa e que queira fazer uma aplicação prática dessa frase de Paulo Freire no mundo empresarial, poderia propor, então, como que isso funcionaria numa escola particular. Vamos lá. Um programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento técnico. Não. Aqui fala muito: ninguém educa ninguém, nem ninguém aprende sozinho. Nós, homens, mulheres, aprendemos através do mundo. Então aqui você nota que é uma troca de experiências. Então não é o aperfeiçoamento técnico apenas, né? Uma capacitação voltada para a motivação para aprender. Não se trata aqui de um sistema motivacional, que trata mais das experiências. Um programa de planejamento, suporte e aprendizagem experiencial. Este sim, letra C é o gabarito. Já é uma questão um pouco mais complicada e complexa, mas caiu na FGV. Então é importante dar uma olhadinha. Próximo. Silva afirma que os textos de Paulo Freire têm implicações importantes para a teorização sobre o currículo. A crítica de Paulo Freire ao currículo existente está sintetizada. Vamos lá. Qual que é a crítica do Paulo Freire ao currículo existente? No conceito de educação bancária. E este é o gabarito. A crítica que o Paulo Freire faz ao currículo é esse mesmo. Essa educação bancária presente. Próxima questão. Não há docência sem discência, Paulo Freire. Com a afirmativa acima, o educador Paulo Freire inicia um diálogo sobre os conhecimentos necessários para a realização da prática educativa. Assinale a opção que melhor explica a afirmativa de Paulo Freire. Então tem as alternativas. Não existe, não há, no caso, docência sem discência. Então não há docência sem discência seria o quê? Você não consegue ensinar se não estiver aprendendo. Algo nesse sentido. Então, quem ensina, aprende. Então, se não há esse fator, não há docência. Para Paulo Freire, é nesse sentido. Então, quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Letra A é o gabarito. Próxima. Quando entro em sala de aula, devo estar aberto às indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, às suas inibições, um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho, a de ensinar e não a de transferir conhecimento. Paulo Freire aí na pedagogia da autonomia. Assinale a opção que se refere à tendência, olha só, tendência pedagógica presente no fragmento acima. Bom, falou em Paulo Freire, qual que é a tendência pedagógica dele? Sem rodeios. É educação problematizadora. Falou em problematização, já lembra Paulo Freire. Tá? Aqui você tem a educação diretiva, em que o professor fala e o aluno escuta. Isso não tem nada a ver com Paulo Freire. Educação bancária. Professor transfere conhecimentos. Não há ação por parte do estudante. Ele fica ali passivo, só recebendo informações. Que é muito parecido com a educação diretiva, né? Problematizador aqui é uma pedagogia humanista, pretende mudar a realidade social. E aqui o estudante tem uma visão crítica da realidade. E a letra C é o nosso gabarito, né? Tá? A educação tecnicista, o professor vai privilegiar a tecnologia. Professor autoritário. Por fim, a educação liberal, o professor vai focar nos conhecimentos e habilidades intelectuais. E letra C, o gabarito. Próxima questão. Sobre a concepção de educação democrática, analise as
afirmativas a seguir. Então aqui educação democrática. Vamos lá, vamos analisar. Sob a autoridade do professor, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Então aqui, o auxílio, aqui o professor ele é mediador e ele tem a autoridade sala. É um mediador não autoritário, mas tem sim autoridade. Não pode deixar que os educandos, né, os alunos, construam o conhecimento sozinhos. Eles precisam sim do auxílio desse professor com autoridade. Aqui é a primeira da certa. O foco do processo está no aluno, que deve ter voz para tomar decisões dentro do espaço da sala de aula. Quando falo em democracia, educação democrática, é todos. O educando, o educador, o foco é um todo. Então essa aqui não está certa. Porque aqui só toma um lado, só o lado do estudante. As relações são silenciadas e o professor, indivíduo dotado de conhecimento, tem a função de transmitir o conhecimento aos alunos. Absurdo, não pode ser isso aqui. Né? E aqui a educação bancária vai sempre contra a concepção pedagógica do Paulo Freire. Então, é só lembrar, Paulo Freire, educação bancária, transferência de conhecimentos, passividade por parte dos alunos, isso é tudo contra o que Paulo Freire defende. Então aqui, gente, só a primeira que está certa. Então assinale A se somente a afirmativa 1 estiver correta. Letra A é o gabarito. Próxima. Aqui é a tirinha, eu adoro quando tem uma tirinha. Analise a tira a seguir. E assim foi o descobrimento do Brasil. Como assim? E a versão dos índios? Aqui é uma parte de humor, né? Provavelmente contar aquela história do Pedro Álvares Cabral e tal. E aí a versão dos índios, né? Como assim? Vamos lá. Paulo Freire, ao apresentar os saberes necessários à prática educativa, considera que ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Com base na tira acima, assinale a afirmativa que expressa a atuação defendida por Freire. Os discursos ideológicos veiculados em nossa sociedade devem ser reforçados na escola. A primeira aqui não tem a ver com a ideia que passa aqui na tira. Os discursos ideológicos veiculados em nossa sociedade merecem uma reação crítica. E é o que aconteceu aqui. Teve uma reação crítica. E a versão dos índios? Essa foi a reação crítica. Aqui está indagando, questionando. Mas como assim? Só tem um lado da história e o outro lado. Então isso aqui é uma reação crítica. Então a letra B é o gabarito. A C e a D vão falar sobre discursos neutros. Tem a ver, é ideológico que estamos analisando. E a letra E também não condiz com o que está apresentado na tirinha. Já é uma questão um pouco mais complicada, porém, né, lembrar que Paulo Freire defende que o estudante tenha uma visão crítica sobre a realidade, sobre o que é apresentado até na escola. Letra B, o gabarito. Próxima. O autor afirma que a narração de que o educador é sujeito que conduz o educando à memorização mecânica e os transforma em vasilhas, quanto mais vá enchendo os recipientes com seus depósitos, tanto melhor o educador será. Quanto mais se deixam docilmente encher, tanto melhor são os educandos. Então, vamos lá. As características das relações entre o professor e aluno descritas por Freire são próprias do que o autor denomina educação bancária. Em oposição, o autor afirma que deve-se priorizar a dialogicidade enquanto essência da educação como prática de liberdade. Segundo o autor, para haver um diálogo em que estabeleça uma relação horizontal, é necessário evitar. Então aqui é aquela questão que a gente estava comentando sobre a FGV, de enunciados grandes. Talvez olhando só aqui a comanda,
da questão fosse possível tentar responder. Isso que eu explico para vocês em um vídeo, falando sobre as características da banca organizadora. Segundo o autor, para haver um diálogo em que se estabeleça uma relação horizontal, é necessário evitar. Então, o que é uma relação horizontal? Horizonte é reto. O que é uma relação reta? De igual para igual. Está reto. Se fosse uma relação vertical, aí tem a ver com hierarquização. Uma relação hierárquica que vem de cima para baixo, horizontal. Uma relação assim, reta, vertical assim, de cima para baixo. Não, para que tenha uma relação aí horizontal, o que é necessário evitar? Que pede a incorreta. Tá? Então, um profundo amor ao mundo e aos homens. Isso aqui vai fortalecer a relação horizontal. Autossuficiência. Este aqui é o gabarito. Porque é preciso evitar a autossuficiência para que tenhamos uma relação horizontal. Humildade, importante. A supressão da situação opressora. Olha só, supressão. O que é supressão? A destruição, o fim da situação opressora. Para você destruir essa opressão é necessário. Aí melhora a relação e torna a relação horizontal. Intensa fé nos homens. Sim, isso ajuda bastante. Claro, tudo de acordo com o autor, tá, gente? De acordo com o Paulo Freire. Então, a letra B é o gabarito. Precisa aí eliminar a autossuficiência. Próxima. Observe a imagem a seguir. Aqui você tem os alunos aqui parados, né? E o professor falando um monte de letrinhas no ar, caindo na cabeça das crianças. Aqui uma nítida imagem do que seria uma educação bancária. Então, a partir da imagem, é correto afirmar que a chamada educação bancária estabelece a necessária intimidade entre os saberes curriculares e a experiência social do educando. Não. Pressupõe a construção coletiva do conhecimento, unindo o currículo à prática social. Não, aqui não tem nem chance de ter construção coletiva. Aqui é só o professor falando e os educandos ouvindo. Compreende a aprendizagem como um processo de transmissão de conhecimentos. Isso, educação bancária, basicamente é a transmissão de conhecimentos. A letra C é o gabarito. Próxima. Leia o fragmento a seguir. O aluno chega à escola levando uma cultura que não é a melhor e nem pior do que a do professor. E na sala de aula, os dois aprenderão juntos, a partir de uma relação afetiva e democrática. Assinale a alternativa que indica o autor no fragmento acima. Claro que a gente está aqui estudando Paulo Freire, né? Então a resposta só pode ser a letra D, Paulo Freire. Mas você tem aí o Anísio Teixeira, por exemplo. Este aqui foi muito importante. Ele foi o pioneiro na implantação de escolas públicas. Assim, Anísio Teixeira, muito importante na história da educação, principalmente aqui no Brasil. Anísio Teixeira é muito importante. Lourenço Filho tem a ver aí com a constituição do campo educacional, tem a ver com o movimento da instituição da psicologia do campo científico no país. Lauro de Oliveira Lima tem a ver com o movimento dos jovens, da juventude. Paulo Freire aqui, o gabarito. Darcy Ribeiro é um antropólogo, educador também, um escritor. Ele é aqui defensor da causa indígena, bem como também educação pública de qualidade. Letra D, o gabarito. Próxima. Concebendo a ética como um fator pedagógico de socialização entre os alunos, Paulo Freire contribui. A educação é possível para o homem porque este é inacabado e sabe-se inacabado. Assim, na ótica freiriana, a inclusão da ética na educação permite aos alunos, desde seus primeiros anos de vida, compreenderem melhor os parâmetros consensuados socialmente para uma vida social possível.
Aqui tem um erro porque assim, compreender apenas os parâmetros aqui engessa muito em burocracia. Então a letra A não é. B. Consiste na explicação dos paradigmas históricos constitutivos do percurso sociocultural desses alunos. A questão 14 não vai lidar com esse tipo de assunto, então a letra B não tem a ver com a ética na educação. Alternativa C. Significa a eleição de princípios metodológicos que fundamentalmente afirmam o reconhecimento do outro e, com isto, o crescimento existencial de todos os sujeitos. A letra C é o gabarito. Vamos para a última questão. Bom, para finalizar a última questão, Cipriano Lucchesi, no livro Filosofia da Educação, apresenta as características e diferenças entre as tendências pedagógicas na prática escolar. Na página 64, descreve o papel da escola na perspectiva de uma dessas tendências. Assim, quando se fala em educação em geral, diz-se que ela é uma atividade onde professores e alunos, mediatizados pela realidade, aprendem e da qual extraem o conteúdo de aprendizagem, atingem o nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de nela atuarem no sentido de transformação social. Assinar a alternativa que apresenta a tendência dessa pedagogia, cujo inspirador e divulgador foi Paulo Freire. Mais uma vez, não precisava ler isso aqui, bastava ler a comanda. A comanda da questão é essa aqui, ó. Então, qual é a comanda? Assinar a alternativa que apresenta a tendência dessa pedagogia, cujo inspirador e divulgador foi Paulo Freire. Então, Paulo Freire, o que seria? Tendência liberal tradicional? Não. Tendência liberal renovada progressista? Também não. Tendência liberal tecnicista? De maneira alguma. Tendência progressista libertadora? Letra D é o gabarito. Tendência progressista crítico social dos conteúdos? Não. Paulo Freire, tendência progressista libertadora. Portanto, a letra D é o gabarito. Por hoje é só. É isso. Muito obrigado pela permanência, pelos estudos aqui, pela preferência no canal. Em breve, voltamos com mais algum autor, mais questões da FGV. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!